Conta pra mim, mas conta em segredo, se você não quiser que ninguém ouça a gente aqui. De repente você come direitinho durante o dia e fala assim, eu não sei porque eu não emagreço, porque eu como tão bem durante o dia, mas chega à noite você ataca a geladeira sem que ninguém perceba. Pode ser um transtorno alimentar, ou você come demais ou não tem fome nenhuma porque acha que tudo pode te engordar. Transtorno alimentar é o nosso papo de hoje, Papo Cabeça, junto com o doutor David Souza Lima, psiquiatra, né, Luquinha? Olha só, a Elisângela comentando com a gente que a fome dela é o dia inteiro, Solange. Ela sente fome o tempo todo e mesmo depois que se alimenta, a barriga dela continua roncando. Ela quer saber se pode ser ansiedade. Eu sei, doutor, que tem problemas até no estômago que dá uma sensação de fome. Não é que a pessoa tenha fome, mas dá uma sensação. Tem que ser investigado isso também, né? Tem que ser investigado. E ela está comendo, pelo que ela conta, uma quantidade excessiva de alimentos, mas às vezes ela está comendo de uma maneira inadequada. Está comendo em quantidade e não em qualidade. Não está colocando os nutrientes que o corpo precisa. Então, talvez valha uma avaliação com uma nutricionista para ela, enfim, seguir uma dieta e se alimentar de uma maneira mais adequada e melhorar esse perfil, né? Entendi. Estão pedindo aqui para a gente colocar, eu vou colocar daqui a pouquinho, tem um site que nós achamos aqui, imagem de anorexia. Tem uma querida que não vai se identificar, tá? Ela é de Curitiba. Ela pediu para o senhor explicar mais ou menos o que é a bulimia, porque ela disse que as pessoas provocam vômito. Só que ela come e ela provoca diarreia. Ela acha que tudo pode engordar. Então, a bulimia é uma doença, também um transtorno alimentar, que é caracterizado por isso. Normalmente a pessoa está com um IMC normal, entre 18 e 24 e 25, e ela tem esses períodos assim de uma compulsão alimentar, faz uma ingestão excessiva de alimentos, né, num período curto de tempo, e em seguida ela se sente muito culpada, se sente muito mal, e com frequência ela usa esses métodos purgativos. Muitas vezes toma laxante para que isso saia pelas fezes, né? Às vezes provoca uma diarreia e tudo mais, e com frequência também provoca vômitos. Então a pessoa coloca o dedo na garganta ou usa de algum outro artifício e então, vomita o alimento. Precisa de ajuda também. Precisa de ajuda. E é verdade, viu? Ela falou assim, a pessoa com bulimia se tem problema de corda vocal. Sim, porque acaba provocando, quando provoca o vômito, né? O vômito acaba meio que corroendo mesmo as cordas vocais, a acidez. Irrita muito, né? Só é muito ácido, né? Tem uma pessoa para conversar ao vivo com a gente. Alô, boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, Lucas. Tudo bem? Tudo bem? É Helena, é isso? Isso. Obrigado pela participação, Helena. Conta pra gente aí, vamos lá. Nossa, que é minha filha, ela é tão magrinha, ela tem 25 anos, ela tem 37 quilos. Quantos anos ela tem? Ela tem 25 anos e pesa 37 quilos. Sim. Nossa. Aham. Você até mostra o braço, usa blusa de manguinha curta, ela só usa blusa de manga comprida. E ela já fez tratamento, tem anemia, não tem nada. Tá, mas você percebe alguma diferença no comportamento dela? Ela come bem, ela se alimenta bem, ela fica um pouco nervosa ou não? Como é que é o comportamento dela? Acho que ela é ansiosa. Pode ser um quadro de bulimia, doutor? Pode ser um de quadro, anorexia, parece um quadro de anorexia. Pelo peso dela, 37 quilos, né? Precisaria de ver qual a altura dela e calcular o IMC. Mas parece um quadro de anorexia e com frequência as pessoas que têm anorexia têm esse comportamento de às vezes colocarem roupas e se cobrirem até para esconderem o aspecto de estarem muito magras. Então eu acho que vale uma avaliação para sua filha, tanto psiquiátrica quanto com uma nutricionista, para investigar melhor o que está acontecendo com ela. Porque assim, ela cobre o braço, então é sinal que ela está com vergonha também do próprio corpo, né, Luquinha? Pois e precisa saber que tipo de problema que está acontecendo. E às vezes a pessoa também, ela finge que come, viu, mãe, pai? Atenção, a menina só fica enrolando no prato e não come nada, e você acha que ela comeu, na verdade não foi isso, né? O Kaique, ele comenta com a gente aqui no WhatsApp que ele está tratando depressão, ele quer saber se pode causar transtorno alimentar, porque ele tem depressão, tem notado que tem comido demais ultimamente. O que ele pode fazer? O próprio remédio, às vezes a gente fala assim, não vou tomar esse remédio de depressão, tarja preta, porque pode me engordar. Isso existe? Olha, a depressão por si só, ela é caracterizada por esses sintomas, né? Normalmente a pessoa tem um humor deprimido, fica muito triste, sem vontade de fazer as coisas, tem alteração no padrão de sono e com frequência alteração no apetite também. O mais comum é a pessoa
diminuir o apetite, ter menos apetite. Então, se aconteceu isso com ele, isso não é anorexia, não é bulimia, é um próprio sintoma da depressão. Tratou a depressão, normalmente melhora. Às vezes pode aumentar o apetite, mas é mais incomum. O mais comum é diminuir. Ok, então, bom, vou agradecer demais a participação de todos vocês aqui no Facebook, pessoas que estão abrindo mesmo o coração, e tem centenas de pessoas dizendo o seguinte: tenho a depressão. Todo mundo pedindo para o senhor fazer uma ligação da depressão com o transtorno alimentar. Quais os sinais? Quando a depressão pode levar a um transtorno alimentar? Então, a depressão, como eu disse, é uma doença psiquiátrica caracterizada basicamente por isso, né? Por um humor deprimido, a pessoa fica triste, desanimada por um período no mínimo de 15 dias e isso persiste cronicamente ao dia. É muito comum essa comorbidade de você ter um quadro de anorexia com depressão ou um quadro de bulimia com depressão. Então, a pessoa que começa a ter esses sintomas e se ela vai para todos aqueles parâmetros que a gente falou da anorexia e da bulimia, pode juntar os dois quadros. Então, aí precisaria realmente de uma avaliação. Agora, se foi um quadro que começou com uma depressão e eventualmente está tendo alguma alteração de apetite, se você trata a depressão, normalmente os outros sintomas melhoram. Tem internação compulsória no caso de anorexia, que de repente os pais veem que está correndo risco de vida? A pessoa pode ter, assim como no caso de droga? Tem. A internação involuntária, né? É a internação que o paciente não aceita, mas por algum motivo ele está se colocando em risco, né? Sim. Ou a própria vida ou a vida de outra pessoa. A pessoa que tem anorexia, dependendo do grau, ela pode morrer se não for cuidado. Então, se ela estiver se colocando em risco, ela pode ser internada involuntariamente ou até compulsoriamente, com uma ordem judicial. Ok, estão perguntando a nossa opinião aqui, Luquinha, sobre esses sites que incentivam a anorexia. Eu diria que é caso de polícia. Tinha que estar atrás das grades quem cria um site desse daí. E é mais um motivo para os pais ficarem ligados no que as filhas e filhos assistem e veem na internet. Então você vai no histórico e procura mesmo para ver se seu filho e sua filha não acessam esse tipo de conteúdo que incentiva essa doença. Bom, esse procurou e encontrou a morte, viu, Sol? O motociclista voou sobre um carro na BR-20, no Distrito Federal, entre a famosa Formosa e Brasília. A gente vê a imagem daí, esse motorista morreu na hora que chocou. Esse vídeo mostra o motociclista, olha só, chocando, ele seguia pela contramão e estava no sentido de Brasília, né? E testemunhas disseram que ele havia bebido no restaurante na rodovia durante o almoço. O homem que fez as imagens disse que percebeu essa forma aí, como estava sendo pilotada essa moto, e começou a gravar as imagens. Ele gravou e você escuta a voz de quem está gravando. Põe aí, Pedrão. Põe aí pra gente. Ele impressionado, né, só. Eita ferro, Deus do céu! Foi um susto, ele depois para voltar e socorrer esse piloto dessa moto que morreu na hora. A polícia acidente. Parece que foi avisada antes, né, quando ele saiu já na contramão pela estrada, mas não conseguiu detê-lo e aconteceu o que aconteceu. Agora, algo que a gente pode questionar, Solange. Ele estava num restaurante da rodovia que vendia bebida alcoólica. Será que é sábio vender bebida alcoólica numa rodovia? A gente precisa pensar sobre isso, né? Exatamente. É algo que tem que ser questionado. Bom, um exemplo de vitória em um caso de anorexia, a gente já mostra imagens que chocam, mas também trazem alegria de uma superação. Mas agora bora para recadinho no WhatsApp, que é tão bom receber, ainda mais de pessoas queridas. Bom dia, Luquinha, bom dia, Sol. Quero dizer que sempre eu estou atento aí, eu e minha esposa sempre estamos atentos aí na programação de vocês. Seu programa, para mim, é show de bola. É um programa eclético, vocês abordam vários temas, não fica só preso a um tema. E eu quero passar só aqui para desejar um bom dia, uma boa tarde para vocês e um abraço. Tudo de bom para vocês. Sucesso nesse ano de 2018 para vocês aí, hein? Tamo junto.